O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor? Nós estamos celebrando o quinto domingo da Páscoa. E esse quinto domingo vem nos lembrar que Jesus resumiu todo o seu ensino num mandamento novo, que é mais ou menos assim: amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Ponto final. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Então veja bem, não se trata de um amor qualquer. Não é um amor que o mundo apresenta, que as novelas apresentam, que diz que ama hoje, mas trai amanhã. Nada disso. Não é um amor que diz que ama hoje, mas amanhã já sente ódio. Não. O modelo que Jesus nos dá de amor é amar como Ele próprio amou, a ponto de entregar a sua própria vida. Entenda uma coisa, gente: esse amor que Jesus nos orienta não é apenas uma obrigação imposta, mas é um dom concedido. Então, quando o Senhor diz para nós que nós devemos nos amar uns aos outros, Ele está nos dando essa capacidade, Ele está nos dando esse presente, Ele está nos dando esse dom, Ele está fazendo de nós pessoas que podem amar uns aos outros da mesma forma que Ele amou. Então Jesus não está nos pedindo algo que nós não podemos fazer, não, até porque Ele fez primeiro. Quando Ele pede isso para nós, Ele também está dizendo: olha, eu já dei essa capacidade a vocês. Então dentro de vocês, escondido em algum lugar, já há essa capacidade de vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. E é assim que vocês serão conhecidos, né? Os primeiros cristãos eram conhecidos assim. As pessoas olhavam e diziam: vede como eles se amam, né? E é assim que eles chamavam os primeiros cristãos. Eles reconheciam os primeiros cristãos. Mas hoje, como que nós somos reconhecidos? Como os cristãos são reconhecidos nos dias de hoje? Os católicos, né? Um católico praticante normalmente é reconhecido se ele vai na missa dominical, não é? Muitas vezes se ele tem uma devoção especial, se ele reza o terço, por exemplo. Mas será que indo à missa no domingo e rezando o terço, nós estamos cumprindo esse chamado do Senhor em amar aos outros como Ele nos amou, ou não? Porque muitas vezes nós viemos na missa no domingo, muitas vezes nós rezamos o terço todos os dias, mas nosso coração está cheio de incredulidade, está cheio de ódio. E aí nós deveríamos nos perguntar: mas espera aí, eu estou cumprindo o mandamento do Senhor? Entenda, gente, amar é um mandamento, não é uma opção. Amar é uma ordem que o Senhor nos dá. Então não se trata de querer amar, ou de sentir vontade de amar. Funciona assim: eu amo meu irmão, porque Deus ordena que eu ame. Ponto final. Se nós cumprirmos essa ordem, nós entendemos que todos nós devemos amar de uma maneira recíproca. Ou seja, eu devo amar o meu irmão e meu irmão deve me amar também. Pronto. Só que não amar do modo que o mundo ensina ou fala que é amor. Nós devemos amar como Jesus nos ama,
O Padre Zezinho cantava isso, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, agir como Jesus agiu. Como que é esse amor de Jesus? Primeiro, é um amor incondicional. É um amor ilimitado, não tem limites. É um amor sacrificial, um amor que exige sacrifício. E olha o sacrifício que Jesus fez, dando a própria vida. É um amor inigualável, não existe outro amor igual ao de Jesus. É um amor insuperável. Nada nem ninguém consegue superar esse amor. É um amor incomparável, não tem comparação. É esse amor que nós devemos seguir. Só que é muito interessante, porque antes de dar esse mandamento, o evangelho de hoje, lá do livro de João, diz assim: depois que Judas saiu do cenáculo. É interessante porque vai falar de amor, mas antes de falar de amor, fala de Judas. Fala que depois que Judas saiu da sala do cenáculo, é que Jesus falou isso. Talvez porque os que ficaram na sala do cenáculo, é que estavam talvez dispostos a cumprir o mandamento, a viver aquele amor. Por quê? Porque nós sabemos que Judas era aquele que ficava com o dinheiro. Ele era o traidor. Era ele que fazia o trabalho sujo. Então hoje é um dia de nós nos perguntarmos: nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo? Nós seguimos o mandamento, o exemplo de Jesus, ou nós seguimos o exemplo de Judas? Veja bem, gente, Judas estava pertinho de Jesus. É como se ele fosse todo domingo na missa. Ele escutava como todos os outros as palavras de Jesus. Ele via de perto os milagres, as curas que Jesus falava. Ele via todas as pregações de Jesus como os outros. Mas ele não estava disposto a cumprir esse mandamento do amor. Então entenda uma coisa: quem não pratica a justiça não é de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão, ele não é de Deus. Então quem odeia o seu irmão já está nas trevas, porque já está vivendo o mundo de trevas. Já está vivendo o inferno aqui na terra. Por quê? Porque ele está construindo um inferno ao seu lado. Ele está fazendo com que o inferno seja construído ali. Até porque a outra pessoa muitas vezes não sente nada. É aquela pessoa que sente ódio que traz para dentro dela e que sente uma amargura. Então, nesses dias históricos que nós estamos vivendo no nosso país, é isso que Jesus está nos pedindo nesse domingo. Assim como eu vos amei a vós, amem-se uns aos outros. Veja bem, assim como Ele nos amou, é que nós devemos amar uns aos outros. Não apenas na palavra, mas nos gestos, nas atitudes, né? Um dos grandes gestos de Jesus é o lava-pés. Um gesto de amor. Então, para nós amarmos o outro, nós precisamos nos abaixar. Abaixar a nossa vida, como no lava-pés. Abaixar os nossos privilégios em função do outro. No lava-pés, Jesus é o Senhor, né? Era o servo que deveria lavar o pé do Senhor. Mas aí Jesus inverte a situação. Jesus sendo o Senhor, é Ele que vai lavar o pé dos servos. Tanto que Pedro nem queria, não, a obrigação é minha, né? Normalmente nós estamos acostumados ao funcionário servir o patrão. Numa outra linguagem nós deveríamos fazer: o patrão deve servir ao funcionário. Mas nós estamos dispostos a deixar os nossos privilégios, a deixarmos de ser privilegiados para que o outro cresça e eu diminua? Isso é amor. Às vezes nós falamos muito de amor, às vezes nós escrevemos muito bem de amor, escrevemos textos maravilhosos sobre amor, ou falamos muito de amor, mas na prática, o Papa fez algo tão bonito, né? Ele foi lá na Grécia, pegou os refugiados, conversou com eles, escutou o clamor do povo, pegou 12 e levou para o Vaticano. Ele não falou que ia fazer isso, ele não fez um texto bonito dizendo que ia fazer isso, ele não anunciou ao mundo, ele foi e fez, para servir de exemplo aos outros. Quantas vezes nós falamos e não fazemos nada? Como ontem estava tendo o jubileu dos adolescentes lá, jubileu da misericórdia dos adolescentes em Roma, e os padres estavam na praça atendendo eles em confissão, e o Papa foi, sentou numa cadeira, como uma cadeira igual a todos os outros sacerdotes. Não era uma cadeira diferente, uma cadeira igual. Sentou junto com todos os sacerdotes, como um sacerdote normal, e atendeu confissão sentado,
ele e o penitente, isso é um sinal para os puritanos de plantão, sentado e numa conversa familiar, de um pai que aconselha o filho, ele atendeu como todos os outros a confissão daqueles adolescentes. E por que ele fez isso? Para lembrar aos adolescentes do mundo inteiro da necessidade de irem se confessar. Veja bem, se o Papa não tivesse ido na Praça de São Pedro, ninguém tinha falado disso. Ninguém tinha falado. Todos os canais que não tem nada a ver com religião, eles noticiaram, o Papa foi na praça atender confissão junto com todos os outros. Então quando ele está ali, além de estar atendendo a confissão de alguém, não é? Ele é ministro dos sacramentos, a gente dizia isso, não é? No Domingo do Bom Pastor, que o padre é o ministro dos sacramentos, o Papa é padre, é o ministro dos sacramentos. Então além dele estar ali, presidindo, né? Administrando os sacramentos, ele está fazendo uma propaganda da confissão. Toda a mídia do mundo inteiro disse assim, o Papa foi para lá. E aí a pessoa que vê aquilo se pergunta, quanto tempo eu não me confesso? O adolescente que vê aquilo diz assim, poxa, eu sou adolescente, e por que eu não fui me confessar? Então, são gestos que agem muito mais do que as palavras que muitas vezes nós falamos, que funcionam muito mais do que os textos que nós falamos. Então hoje o Evangelho quer nos convidar a amar o mais fraco, amar o mais velho, amar o mais novo, amar as pessoas com deficiência, amar os solitários, amar os atribulados, independente das diferenças raciais ou das diferenças étnicas. Não. Tem um outro texto da Bíblia que diz assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Parece que a gente nunca leu isso. Se a gente tivesse a consciência, né, que o amor cobre uma multidão de pecados, a gente amava sem parar, mas amava como Jesus amou. O amor nos dá a certeza, gente, que nós nunca estaremos sozinhos. É como aquela história daquela moça que estava no terminal rodoviário, vendendo maçãs, e aí alguém esbarrou na sua barraca, caiu todas as maçãs, e todo mundo passando, correndo de lá para cá, ninguém ligou. Aí um homem muito bem vestido, de terno e gravata, pôs a sua maleta do lado, foi lá, ajudou ela a pegar todas as maçãs, né? Acertar de novo a sua barraquinha e acertar tudo ali em cima. E aí quando acabou aquilo, ela olhou para ele, ela tinha acabado de conhecer Jesus, ouvido falar de Jesus, era uma recém-convertida, e aí disse para ele, desculpa perguntar, mas o Senhor é Jesus? Porque ela imaginava assim, que a única pessoa que poderia se importar com ela numa multidão daquela e fazer um bem tão grande, que para ela é a importância, num momento extremo de desespero, deixar a sua vida, deixar a sua pasta, com todos os valores importantes, documentos estavam ali, e olhar para ela, que era uma simples vendedora, só Jesus. Ela disse, o Senhor é Jesus? E ele disse para ela, não, eu não sou Jesus, mas eu sou um dos amigos dele. As pessoas deveriam olhar para nós e pensar que a gente é Jesus, porque nós temos a mesma atitude que Jesus teria. Só que isso não deveria nos fazer engrandecer. Nós não deveríamos levar as pessoas a olhar para nós. Nós deveríamos olhar para as pessoas e dizer, não, eu não sou Jesus, mas eu sou amigo dele. Então eu aprendi com ele. Eu tenho que imitar o gesto dele. Eu tenho que fazer a mesma coisa que ele faria nesse momento. Então veja bem, gente, se o amor for a marca do cristão, isso produzirá um impacto gigantesco na vida das pessoas. Mas se o amor for um discurso vazio, se o amor for uma caricatura, então nós seremos uma pedra de tropeço para as outras pessoas. Tem um escritor, que é um dos primeiros escritores cristãos, chamado Tertuliano. Estuda depois esse cara, que ele escreve coisas muito interessantes. Ele dizia assim, vede como se amam entre si e como estão prontos a dar a vida uns pelos outros. Ele escrevia isso sobre os primeiros cristãos. Vede como se amam entre si, como um ama o outro de verdade, porque o outro é cristão, como eles se amam e como eles estão prontos a dar a vida uns pelos outros. Nós estamos prontos a dar a vida pelo nosso irmão ou não? Não, eu estou pronto a dar a vida se eu não tiver que tirar a minha. Não, mas olha, Jesus tirou a dele, ele perdeu a dele para dar ao outro. Então, o nosso distintivo, gente, o nosso crachá, a nossa identificação é o amor mútuo.
é amar e ser amado. É só o amor que vai revelar a nossa identidade. Então muitas pessoas pensam assim, não, para eu ser católico cristão eu tenho que usar uma roupa diferente para me identificar. Outras pessoas dizem, não, eu tenho que usar uma cruz grande no peito. Aí pega aquelas cruzes da parede e põe no peito, quanto maior for, mais identidade eu tenho. A nossa identidade é o amor. A cruz pode ajudar, se não for uma palhaçada, se não for uma coisa para chamar atenção para você, né? A cruz não é uma melancia. A nossa identidade verdadeira é o amor, é aquilo que nós fazemos, é como nós agimos. Ali está a nossa verdadeira identificação. Se nós amarmos, o Senhor pode dizer, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Se nós somos discípulos do Senhor, nós precisamos amar, não amar como nós queremos, não amar como nós achamos certo, mas amar como o Senhor nos amou. Só que na prática isso é difícil, né, gente? Vamos ser sinceros. Você nunca teve vontade de esganar alguém? Eu não sei você, mas eu de vez em quando, gente, olha, vocês não sabem, quando eu enrolo o bigode então, na verdade eu estou querendo esganar a pessoa. O que você faz nesses momentos que você olha para uma pessoa e que você não consegue amá-la? O que você faz naquele momento que entra no seu coração ódio, mágoa, ressentimento? E aquela pessoa pode ser uma pessoa que mora com você, pode ser uma pessoa da sua família, pode ser uma pessoa que trabalha com você, pode ser uma pessoa que você nem conhece, uma pessoa que você viu pela televisão, você nem conhece pessoalmente, mas aquele caso na mídia fez você criar um ódio por aquela pessoa. O que você faz naquele momento? Primeira coisa, pensa, o que Jesus faria? Mas aí não imagine da sua cabeça. Busque na Sagrada Escritura. Leia a Bíblia, gente. Vocês têm Bíblia em casa, né? Se não tiver, passa hoje na livraria e compra uma Bíblia, pelo amor. Mas leia. Aproveita para ler o Evangelho de Lucas, que a gente está meditando nesse ano. Leia a Bíblia. Leia as parábolas, leia as histórias. Cada dia leia um trecho ali. Um capítulo ou um trecho. Leia. Você vê, né? Você está querendo matar alguém, você está sentindo aquele ódio, aquela mágoa, aquele rancor, porque a pessoa aprontou tudo que era errado, a pessoa cometeu todos os crimes. Para. Lembra, por exemplo, daquela mulher adúltera. A mulher tinha cometido um pecado, ela era culpada. Estava todo mundo querendo jogar pedra nela. O que nós fazemos quando todo mundo quer jogar pedra numa pessoa? A primeira coisa que a gente pega é uma pedra bem grande e a gente joga também, porque está todo mundo jogando pedra, eu vou jogar também. Até porque se a minha pedra acertar na cabeça dela, ela morrer na hora, não tem problema, ninguém vai saber que foi a minha pedra que matou ela. Então a gente joga também. É assim que nós fazemos, é assim que nós vemos. Como Jesus faz? Como Jesus age? Como Jesus vive? Estava todo mundo querendo jogar pedra nela. Jesus não olhou para ela. Jesus olhou para eles e disse para eles assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que eles fizeram? Largaram as suas pedrinhas, como dizem em Minas, puseram a viola no saco e voltaram para casa. O que Jesus disse para ela? Vai, minha filha, pode continuar pecando? Vai lá, arruma outro, pode continuar no adultério? Foi isso que Jesus disse? Não, Jesus não aprovou o erro dela. Jesus deu uma palavra de misericórdia para ela, disse assim: vá e não peques mais. Ninguém te perdoou, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Por que nós nos sentimos no direito de condenar outra pessoa se Jesus não condenou? Nós dizemos, padre, mas aquela pessoa errou, aquela pessoa... Tá, aquela mulher também tinha errado. Nós estamos no ano da misericórdia. Nós falamos tudo isso, o Papa está dizendo isso. Nós temos cartazes da misericórdia, nós cantamos... Mas nós agimos com misericórdia? Não. Nós queremos crucificar as pessoas. Tá, padre, eu consegui resolver isso com uma pessoa. Mas aí, padre, eu acabei de levar outra patada de outra pessoa que eu conhecia, que me traiu na sociedade, que me traiu na vida, né, sentimental, que falou mal de mim. Pensa no filho pródigo. Pega a Bíblia, leia.
Leia o filho pródigo lá, a parábola do pai misericordioso. Aquela pessoa que pediu herança, jogou tudo fora, foi embora. Pensa, o que Jesus fez? Qual é a função? Qual é a presença do pai ali? Ele vai e ele acolhe o filho, arrependido, com um abraço. Ele restitui a dignidade. O filho já perdeu a herança, ele não vai dar uma nova herança, ele já perdeu. Ele já aprendeu com a burrada que ele fez. O pai nem pergunta o que tinha acontecido com ele, não fica jogando na cara. Não. Então veja bem, gente, não é o que eu penso, o que eu acho justo, é o que Jesus pensa, como ele age. Qual é a atitude de Jesus? Então aquela atitude que você está vivendo, pensa, o que Jesus faria nesse momento se ele estivesse aqui? Está todo mundo atirando pedra? Cuidado, porque normalmente nós pegamos uma pedra para jogar também, porque é mais fácil ir com uma massa, ir com uma multidão, fazer o que todo mundo está fazendo. Só que Jesus não fez isso. Nós não estamos como a massa, porque a massa também gritou, crucifica-o. Nós estamos com Jesus. Então nós precisamos parar e pensar o que ele faria. E aí não pensar, imaginar da nossa cabeça, buscar na palavra de Deus o que ele fez, para comparar com a situação da vida que nós estamos vivendo, para tomar as nossas decisões. Cada um de nós, talvez, temos pessoas que nós nos lembramos agora, ou situações que nós estamos vivendo, e que nós temos vontade, e até nos cobramos por dizer, mas por que eu continuo sentindo essa mágoa? Por que eu continuo, alimentando no meu coração esse ódio? Vamos pedir a Jesus que ele nos ilumine com a palavra de Deus, para que nós possamos tomar a mesma atitude que ele tomou. Se essas duas parábolas não te convenceu, lembra quando ele estava na cruz sofrendo, que você diz, padre, mas eu estou sofrendo, como eu estou machucado. Ele estava em cima da cruz, ele dizia, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes nós devemos olhar para os nossos irmãos que estão pecando, que são injustos, que estão no erro, e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É assim que é amar. Não é o amor que eu inventei, é o amor que ele inventou. E é o amor correto. É nesse amor que nós devemos nos espelhar para viver bem, para sermos felizes e para amar de verdade. Amém? Fica de pé, por favor. Se isso te ajudar a rezar, recline sua cabeça, feche seus olhos e pense agora nas situações que você está vivendo. Talvez você está vivendo situações difíceis, em que você gostaria tanto de continuar amando, em que você gostaria tanto de que tudo estivesse bem, como você gostaria que aquela situação não tivesse acontecido, quando você gostaria que você não tivesse se decepcionado, como você gostaria que não tivesse se frustrado. Mas, infelizmente, você se frustrou, se decepcionou, e agora você está aí, com o coração muitas vezes cheio de mágoa, de rancor, sementes de ódio lançado no seu coração. Com quantas pessoas Jesus se decepcionou? Quantas pessoas estavam ali gritando crucifica-o? Talvez que tinham sido curados por ele. Há um trecho do Evangelho que diz até que Jesus curou uma multidão, só que só um voltou para agradecer. Compare a sua vida com a vida de Jesus. E aí muitas vezes nós dizemos, mas eu não sou Jesus, só Jesus pode perdoar. Mas o mandamento dele é, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em outras palavras, vocês precisam de me imitar, vocês precisam seguir o meu exemplo para serem felizes. Quer ser feliz? Ame como Jesus amou. Talvez você não encontre forças, não encontre saída, não saiba o que fazer. Pergunte a Jesus e peça que a palavra dele possa te dizer a maneira certa e o modo certo de diminuir no teu coração essa mágoa, essa angústia, e de estabelecer hoje um marco de perdão para amar assim como Jesus amou. Fale com o Senhor
Ele está aqui e te escuta e quer te dar esse dom, essa graça de amar e de perdoar nesta tarde. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.